Boa tarde, estamos aqui para mais um webinar promovido pela Primeira Via, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados da USP e a Associação dos Jornalistas que Trabalham em Empresa Pública. Hoje nós temos aqui para debater a Patrícia Blanco. A Patrícia ela é formada em Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. Ela tem pós-graduação em Marketing pela ESPM. E, durante 3 anos, ela foi diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Atualmente, ela é presidente executiva do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta. É uma entidade que coordena o Educamídia, um programa que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da educação midiática. Esse é um breve resumo, porque o currículo dela é bastante extenso aqui, e eu passo agora ao currículo do nosso segundo debatedor, que é o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque. José Augusto é bacharel em Filosofia pela Faculdade Nacional de Filosofia, a Universidade do Brasil, é mestre em Sociologia e doutor em Sociologia pela Universidade de Louvain. José Augusto é livre docente em Ciência Política na USP. Atualmente é diretor da Sociedade de Estudos das Empresas Transnacionais e pesquisador sênior da Wong Center for the Study of Multinational Corporation e titular aposentado da Universidade de São Paulo. Mediando esse debate, nós temos o jornalista Lincoln Macario. Lincoln é jornalista graduado pela Universidade de Brasília, onde também se especializou em análise de políticas públicas. Lincoln é mestre em ciência política pela Câmara dos Deputados. É diretor da Associação Brasileira de Comunicação Pública, que presidiu entre 2016 e 2021. Patrícia, José Augusto e Lincoln, hoje o nosso debate diz respeito à democracia. Como fortalecer a democracia representativa. Não faltam eventos, não faltam sinais que a democracia vem sendo ameaçada no mundo, né? Isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. E aí eu dirijo já direto a palavra para Patrícia. Patrícia, como a gente pode resgatar e fortalecer essa democracia? Olá a todos, boa tarde, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui junto com vocês e os amigos da Primeira Via, Maria Tereza, o Hélio Zilberstein, o Pedro, o professor Guilhom, que está aqui comigo hoje, né, falar desse tema tão específico, tão importante, tão discutido hoje em dia de uma forma tão rasa, né? Eu acho que esse é um dos problemas que a gente vive hoje. Lincoln, prazer estar aqui com você também. Bom, primeiro, essa é uma pergunta de milhões de dólares, não é mais nenhuma pergunta de $1 milhão, é como resgatar e fortalecer a democracia num ambiente onde a gente tem uma polarização extrema, onde a gente tem ataques diários às questões democráticas, onde a gente tem ataques aos direitos humanos, onde a gente tem um crescimento da violência de todas as áreas, né? Violência política, violência instituída pela segurança pública, violência de agentes que estão no dia a dia ali disseminando discurso de ódio, disseminando ações de intolerância e muitas vezes, né, tentando justamente incentivar práticas antidemocráticas. Então, o cenário que a gente vive hoje é um cenário muito preocupante porque se a gente tem
todos esses ataques acontecendo diariamente, quer dizer, mais do que diariamente, acho que muitas vezes ao dia, a gente tem, um outro lado, uma sociedade descolada, né, das questões relativas à democracia. Eu digo isso porque a gente tem feito um trabalho no âmbito do Educamídia, de levar a educação midiática para crianças e adolescentes. E eu tenho muito, né, tenho tido muita percepção de que a educação midiática, ela também passa por um fortalecimento da democracia. E aí, quando você começa a falar sobre questões, por exemplo, de liberdade de expressão, né, de representatividade, de combate ao discurso de ódio, a gente acaba entrando numa seara de uma educação para a democracia, que não existe mais. Quer dizer, quando a gente vê nos currículos escolares, né, que você hoje não pode tratar de educação política, por exemplo, porque há um medo, né, do próprio educador, do próprio professor, de ser taxado, né, de doutrinador de esquerda ou de direita, ou de ser colocado como alguém que vai estabelecer ali que eu quero fazer uma lavagem cerebral com o filho, com o aluno, para que ele defenda A ou B, quer dizer, politiza uma educação para a democracia que faz justamente aquilo que quem prega o ataque à democracia quer, que não se discuta questões de democracia na sala de aula. Então, a gente tem um descolamento. O jovem, ele não tem uma educação, eu não falo nem mais, não chamo nem mais de educação política, porque eu acho que o termo, ele foi demonizado. Eu chamo de educação para a democracia. Quais são os deveres, quais são os direitos de cada um de nós, o que a gente precisa entender sobre a questão dos princípios democráticos, como são constituídos os poderes. Vejam, os ataques que o STF hoje sofre, muitas vezes são daquelas pessoas que não sabem qual é a função, qual a competência do STF, e confundem. E aí, nesse ambiente onde a confusão ela reforça os conceitos antidemocráticos, a gente tem, por exemplo, a discussão de decisões judiciais totalmente distintas sendo colocadas no mesmo patamar, ou no mesmo... da mesma forma, né? Outro dia a gente firmou um termo de cooperação com o próprio STF, num plano de enfrentamento à desinformação, que era justamente, eu trouxe esse exemplo, a gente fala, né, aqueles que querem reduzir o papel do STF e criticá-lo, coloca uma decisão, solta um ladrão e prende um coitadinho que simplesmente falou alguma coisa que feriu, mas ele estava ali dentro do poder, dentro do direito dele da livre expressão, e aí coloca no mesmo patamar coisas totalmente distintas. E isso, né, faz com que as pessoas acabem criticando sem conhecer, né, o funcionamento das instituições. Esse distanciamento, né, do jovem, principalmente, da democracia, e traz outro ponto que, para mim, tem sido muito preocupante. O sistema político não me representa, o sistema político não me traz valor, ele não funciona, então por que eu vou votar? Por que eu vou me interessar pela política? Por que eu vou me interessar em participar do ambiente democrático se ele não me representa, se ele não me traz benefício? Então, eu vou para o lado de que o benefício que eu tenho é o auxílio emergencial, aquele político que vai me trazer o benefício ali no dia a dia, sem olhar questões políticas mais amplas, questões de democracia. Então, eu vejo que a gente está num momento que a gente precisa, de fato, abordar essa questão a partir de uma visão mais de educação mesmo. Eu sei que chover no molhado a gente falar que educação é a que vai resolver os problemas de longo prazo, mas se a gente não enfrentar essa questão da democracia a partir da construção de uma sociedade que saiba, né, defender esse sistema, a gente vai estar fadado a justamente colocar em ainda mais risco esse ambiente democrático.
Não sei se eu estou respondendo, se eu já entro em outras questões aqui, como que você acha melhor a gente tocar, Pedro? Fique à vontade, Patrícia, a palavra está aberta para você. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, é que eu queria trazer, quer dizer, um outro ponto que me preocupa muito nesse ambiente, né, de questões contra a democracia é o ambiente informacional que a gente está hoje, né? Nesse ambiente poluído, onde todos nós aqui somos produtores e consumidores de informação, a gente tem aí por um lado, esse ambiente informacional deu voz para que minorias pudessem se colocar, para que grupos que não tinham voz pudessem expor os seus pontos de vista. Do outro lado, abriu a possibilidade que qualquer um, né, possa expor a sua opinião, baseada em fatos ou não, né, baseado em crenças e ideologias ou simplesmente em teorias conspiratórias. E aí a gente vê, né, também um outro ponto que interfere e ameaça o sistema democrático é a construção de narrativas que consolidam crenças. Narrativas que são construídas a partir de informações tendenciosas, a partir de informações manipuladas, né, para construir teorias que reforcem o meu ponto de vista, o meu viés, e que fazem com que o público não saiba mais diferenciar o que é uma informação precisa, uma informação baseada em fatos, de uma informação que foi transformada, que foi manipulada, que foi construída a partir, muitas vezes, de um núcleo de verdade, mas com uma narrativa totalmente falaciosa em relação àquele fato. Isso acaba afetando a credibilidade, né, das instituições. Uma vez que você não sabe mais em quem confiar, você vai confiar naquele seu amigo, naquele seu familiar, naquela pessoa que você se identifica, naquele núcleo mais próximo do seu entorno, no qual você acredita que tem informações relevantes, que tem informações que consolidam e reforçam de novo o seu ponto de vista. Esse é um fator que tem me trazido bastante preocupação também, porque quando a gente vê, e aí não há uma diferenciação entre escolaridade, entre nível social, você tem núcleos, né, que são formados por pessoas de alta escolaridade, e que acabam entrando nessa narrativa, nessa teoria conspiratória, que simplesmente por se identificar com aquela informação. Há um gatilho, né, que dispara e faz com que pessoas que tenham, né, que tenham diplomas, que sejam, né, que tenham ali uma profissão que você julga que tem o mínimo de entendimento do processo, né, de informação, acabam sendo cooptados, né, e passam a acreditar, por exemplo, em teorias como antivacina. Né? Olha quantas pessoas não quiseram tomar a vacina ou, né, se negaram no primeiro momento a se vacinar por acreditar que aquela vacina vinha com um chip ou que ia. Quer dizer, então, a gente vê isso passando para além, né, da população, que tem uma deficiência em interpretação de texto, que tem uma deficiência em interpretação daquela mensagem. A gente tem um país, infelizmente, com um nível de analfabetismo funcional altíssimo, que propicia, né, uma confusão em relação à informação. Mas isso não fica restrito a esse grupo. Ele passa também por um grupo que se identifica com aquela teoria. E, ao se identificar com aquela teoria, a gente tem o que foi o que é o cerne, né, da pós-verdade. Né? Pós-verdade é quando crenças e ideologias superam os fatos. Isso foi o que o dicionário Oxford, né, definiu como palavra do ano lá, em 2016,
para mostrar o impacto, né, da desinformação no ambiente democrático que a gente vive desde, né, de muito tempo, mas principalmente a partir de 2016, com a chegada, né, e a eleição do ex-presidente Trump, que, né, trouxe o termo pós-verdade à tona e o termo fake news. Essa informação que faz com que o público se identifique, ela gera muito mais appeal, né? Ela tem uma forma de trazer, de atrair, né, o cidadão e aquela pessoa que acredita naquilo, e faz com que ele seja um replicador, que ele seja um disseminador. Então, quando a gente vê estudos do MIT, que foi publicado em 2017, na revista Science, mostrando que as fake news, uma informação falsa, ela tem a possibilidade, né, de ser transmitida 7 vezes mais do que uma informação verdadeira, ela se dá justamente pelo fato de que ela tem appeal, ela traz uma atração e ela faz com que ela gera uma ação no cidadão que replica aquela informação. Então, nessa guerra informativa, né, o cidadão ele passa a ser um agente disseminador e mais, onde não há compromisso com a verdade dos fatos, a opinião, né, e o ponto de vista individual acaba sendo mais importante. Esse ambiente, né, onde a minha verdade é mais importante ou tem mais validade do que a sua verdade, ele gera polarização e violência. Então, o que a gente vê hoje? Né? Polos muito consolidados, onde você não consegue minimamente entrar num debate, né, se você não tiver um mínimo de estômago para os ataques que vêm, para os haters, né, para aquele discurso de ódio, você acaba se ausentando do debate. E o debate fica polarizado entre o que gosta do branco e o que gosta do preto, entre o vermelho e o verde, entre o fly e o flu. Quer dizer, você não tem algo que o ministro Aires Brito colocou uma vez, eu adoro repetir, você não cria o ambiente para que se propicie a cultura do debate, a cultura do diálogo, onde você consiga, né, trazer vozes divergentes, vozes diferentes, para construir um ambiente democrático, onde você consegue dialogar, onde você consegue ouvir pontos de vista diferentes sem ser atacado ou sem gerar violência. E nessa violência, que ganha? Quem que ganha? São os extremos, né, os dois polos. E se a gente pega isso no ambiente político, a gente acaba afastando, né, o meio termo, aquele que quer realmente promover uma conversa, né, promover um diálogo, trazendo aqui pontos de vista diferentes. Essa violência inibe o debate e, mais importante, ela gera algo que, para mim, é muito, muito preocupante, que é a autocensura. Por que eu vou me expor se eu vou ser atacada do meu ponto de vista? Então, eu saio do debate, eu decido não participar dessa arena que deveria ser plural, que deveria ser democrática, que deveria ser um ambiente de diálogo e de construção de consensos. E, nesse sentido, né, a gente vê, né, aonde chega, né, qual é o objetivo final dessa crise, né, desse ambiente de polarização, de violência, de ataques, de desinformação, de fake news, de discurso de ódio. Um questionamento em relação às instituições. É uma crise de confiança em relação às instituições. Então, quando a gente vê, por exemplo, a estratégia, né, de questionar o sistema eleitoral brasileiro a partir de colocar uma desconfiança na urna eletrônica, a gente não está querendo atacar a urna eletrônica em si, a gente está querendo atacar a confiança no sistema eleitoral, a confiança no sistema político e, por fim, no sistema democrático que foi adotado no Brasil. Então, a gente pega um exemplo específico, urna eletrônica, e você questiona todo o sistema.
E isso é muito preocupante, porque você faz isso com a urna eletrônica, você questiona o TSE, você faz isso quando você questiona uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí você questiona todo o sistema de justiça, todo o sistema da Suprema Corte. Então, a gente está vendo isso acontecer e isso está corroendo a confiança nas instituições. E aí, para resgatar essa confiança, a gente precisa voltar lá naquele ciclo, né, da educação, que você entende qual é o papel de cada instituição, que você combate a desinformação a partir de informações de qualidade, você resgata, né, essa confiança nas instituições. E aí é o ponto, né, que encerro aqui para a gente partir para ouvir o professor Guilhom, que com certeza tem muito mais contribuições para fazer, que é como quebrar esse ciclo vicioso, porque a gente está num ciclo vicioso, infelizmente, onde você não educa para a democracia, você não oferece uma educação política, você não oferece uma educação que resgate esses direitos e deveres do cidadão, colocando aqui só um disclaimer, não é para a gente voltar para a educação moral e cívica, muito pelo contrário, mas é para que a gente entenda que a educação para a democracia ela tem, sim, que permear todo o processo de educação desde o começo, com um sistema de o que é ser cidadão, o que é cidadania, né, o que eu tenho que respeitar, por que eu tenho que a liberdade de expressão ela é um direito fundamental, mas ela não me dá carta branca para eu atacar. Eu acho que a gente tem que trazer esses pontos, porque a liberdade de expressão ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidadão e até para o direito, é um direito humano fundamental, mas ela não pode tudo. Então, até onde eu posso ir? Né, nessas questões em relação ao próprio funcionamento da democracia e dos pilares de sustentação. O segundo ponto além da educação para a democracia, a educação midiática, que é ensinar a leitura crítica da informação. A gente vive imerso no mundo digital, a gente vive imerso no mundo da informação e a gente não vai deixar isso para trás. Nós não vamos mais retroceder, né, de deixar, de passar para o offline. A nossa vida hoje é digital, não é? Que estão dizendo que é físico e digital. A gente não pode mais, e eu tenho um ponto que eu sempre gosto de colocar, que a gente não dá mais para a gente chamar de cidadania digital. É cidadania, seja online, seja offline. Então, a gente tem que abordar essa questão, principalmente no ponto de vista da leitura crítica da informação. Na medida em que eu passo a entender, saiba interpretar corretamente a informação que eu recebo, assim que eu consigo, na medida em que eu consigo aproveitar todas essas ferramentas de comunicação, essas ferramentas tecnológicas, eu posso melhorar a minha autoexpressão, eu passo de ser simplesmente um agente, né, no mundo digital para ter uma fluência digital, e com isso eu consigo participar de uma forma muito mais plena, com responsabilidade, com ética do mundo, né, do mundo conectado e da cidadania como um todo. Eu consigo, com isso, exercer plenamente a minha liberdade de expressão e a minha cidadania. O terceiro ponto que eu vejo é realmente um fortalecimento das instituições. Nesse processo, nesse acordo que a gente fez com o STF, ele passa justamente para, né, trazer de volta, né, como que a gente resgata a importância do STF, separando, né, o que é instituição do que é uma decisão judicial. São coisas diferentes. A instituição, você pode gostar da decisão, você pode questioná-la, mas a instituição você não questiona. Então, como que a gente separa isso? E, para isso, a nossa contribuição, como Palavra Aberta, a gente lançou um programa visando as eleições, que é o Feictofório, quem vota se informa. São planos de aula voltados para o professor, para que ele trabalhe o tema junto com alunos do ensino médio, e a gente incluiu um módulo, os 3 poderes. Então, fala do sistema eleitoral, do sistema democrático e dos 3 poderes, tentando trazer um pouco dessa educação para a democracia. E o último é o fortalecimento da imprensa e do jornalismo profissional. A gente viu
a imprensa ser atacada, talvez tenha sido a primeira das instituições democráticas que passou a ser atacada por todos os lados. Você tem uma tentativa de desacreditar o que vem da imprensa profissional estabelecida, principalmente por essas ferramentas de comunicação direta com o público. Então, por que eu preciso do jornalista? Por que eu preciso da mediação do veículo de comunicação, se eu posso falar direto com o meu público, sem a crítica, sem a interferência, sem a pergunta indiscreta que o jornalista vai fazer? Mas a gente precisa resgatar isso e mostrar que a imprensa ela funciona, né? E a liberdade de imprensa, o fortalecimento da imprensa, ela não é importante só, né, para o veículo de comunicação ou para o jornalista, ela é importante para a sociedade. Né? Então, a gente precisa trazer isso e fortalecer. Então, essas são as minhas contribuições, queria ficar por aqui, obrigada, e espero ter contribuído um pouquinho para o debate. Obrigado, Patrícia. Parabéns pelas suas colocações, que confesso que eu fiquei assustado. E a gente vê claramente que ventos malignos sopram sobre o pilar da democracia, que é a educação. E nisso eu passo a palavra para o Guilhom. O professor Guilhom, o que fazer nesse cenário? Essa é uma pergunta sem resposta, na verdade. Tudo pode ser feito. Acho que nós estamos discutindo um tipo de democracia específica, que é a democracia representativa, e ela está em crise. Mas a coisa boa é que, para ela estar em crise, ela tem que ser. Né? Para a nossa democracia estar em crise, é preciso que ela seja uma democracia. E isso é uma coisa relativamente recente na história humana. Né? Um par de séculos, no máximo 3 séculos, que a luta pelo poder deixou de ser uma luta sangrenta, né, pelo uso da força, e passou a ser jogada num ambiente que tem regras. E essas regras é que permitem o alcance do poder. Né? Isso é recente, bastante recente. Né? A outra coisa é que nós estamos com a crise da nossa democracia, é uma crise da democracia representativa. Muita gente usa a palavra democracia, então tudo é mais ou menos a mesma coisa, mas não há nada de comum entre a democracia grega e a democracia veneziana e a democracia popular ou as democracias normalmente adjetivadas. Né? A democracia representativa é uma em que a regra básica da luta pelo poder é um conjunto de regras que estabelece quem é que decide e quem é que pode decidir essa decisão se faz com um mandato popular. A democracia representativa ela é representativa porque a legislação, as regras são definidas pelo eleitor, são definidas pelo cidadão que dá um mandato para o uso do poder. Isso também é uma coisa relativamente nova, e as duas coisas não são para nós fundamentais. É uma democracia representativa, mas ela está em crise. Em que constitui, para a gente pensar o que fazer, eu acho que a gente tem que ver qual é a natureza dessa crise, por que essa crise está presente. Ela é muito mais espalhada do que a gente pode imaginar. Hoje, praticamente, o número de democracias representativas que não estão em crise, que não estão sofrendo um processo de desgaste, de desconfiança, né? Que a Patrícia mostrou isso, como existe um consenso de que as coisas não estão se passando de acordo com a lei. Né? A ideia de que o cidadão não pode mais confiar e deixa de confiar nos representantes. Né?
Bom, então, deixar isso assim de uma maneira bem curta, existem dois instrumentos que estão se desenvolvendo na democracia representativa, que tornam a relação entre aquele que tem um mandato popular e aquele que tem o direito de definir esse mandato seja completamente opaca. Tá? No caso brasileiro, isso é uma decorrência das regras que se estabeleceram para esse mandato ser concedido, quer dizer, a legislação eleitoral. Né? A legislação eleitoral é quem define como é que o soberano, que é o cidadão, transfere esse poder para um mandatário seu. Por quê que é o sistema eleitoral? Porque o nosso sistema eleitoral ele cria uma total impossibilidade de que o eleitor chame o eleito à responsabilidade. Ele não tem nenhum instrumento para isso. É comum se dizer, não, você liga para o seu deputado, mas no nosso sistema, que é o sistema representativo proporcional, ele tira completamente a relação direta entre o eleitor e o eleito. No nosso caso, só para dar um número assim espantoso, cerca de 85% dos legisladores, tanto estaduais, como municipais, como federais, 85% são eleitos com votos dados a terceiros. Quer dizer, normalmente, no máximo 25% dos deputados, por exemplo, federais eleitos em São Paulo, são eleitos com seus votos. Então, o que acontece? Acontece uma coisa que eu já presenciei, participei diversas vezes. Eu sempre tive muitos amigos que eram legisladores aqui, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, aqui, na minha vida, digamos assim, científica e política. E quando eu conversava com um deputado que eu ajudei a eleger, ele olhava para a minha cara, dava um sorriso e disse, sim, sim, obrigado. Ou seja, ele não acreditava. Por que ele não acreditava? Porque os votos dele vinham de tudo quanto é lugar. Né? Você não sabe quem é que você elege e o melhor dos deputados, o melhor dos senadores que acha que ele deve a responsabilidade ao seu eleitor, mas quem é o eleitor dele? Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos um sistema em que o mandatário não tem qualquer responsabilidade com relação ao seu mandante. Esse é um ponto muito importante, porque o Congresso, os legislativos estaduais, etc., não olham mais para o seu público, e sim olham ou para quem tem influência, para quem tem poder, ou para o executivo. Né? Isso significa que tudo pode ser resolvido no Congresso, menos aquilo que é, digamos, do desejo, o interesse dos eleitores. E o outro ponto é o sistema presidencial. O sistema presidencial, por definição, qualquer que seja, existem vários tipos de regime presidencial. O presidencial direto, puro, chamado assim, como se tem na Inglaterra e nos Estados Unidos, você tem mistos de presidencialismo com parlamentarismo, mas o que o presidencialismo tem de específico é que ele abre dois senhores soberanos. Quem representa o soberano que é o ator? O Congresso. Quem representa o soberano que é o ator? O presidente. Então, são dois mandatos que são disputados pelo sistema eleitoral de tal maneira que o Congresso, a maioria do Congresso, no nosso caso, é praticamente impossível que a maioria do Congresso represente o mesmo eleitorado do presidente. É impossível.
porque criou-se com o sistema eleitoral uma fragmentação muito grande. Então, primeiro, você não sabe quem é o seu partido, que representa, e o governo não sabe quem é o seu partido, né? Isso é uma coisa mais ou menos geral, porque a tendência hoje, na maioria das democracias, é que o presidente, né, não tenha maioria para governar. Então, se ele não tem uma maioria para governar, ele tem que criar essa maioria de alguma maneira, né? Mas ele não tem o poder nenhum, a não ser, num sistema fragmentado como esse, o de criar uma maioria, primeiro, ad hoc, uma maioria que é pontual, ela é maioria para um voto, ela é maioria que é criada e descriada entre uma eleição e outra eleição, uma decisão eleitoral. Então, com isso, você tem... nós chegamos à situação atual em que, por causa desse arcabouço, de um lado, de que elege o presidente, mas essa eleição não corresponde à representação popular, nós chegamos ao momento em que o presidente da República entregou a decisão governamental nas mãos do Congresso. É ruim isso. Então, não é bom, porque o Congresso é que representa. Vejam, o que acontece é que o Congresso é uma assembleia, e, por definição, uma assembleia não pode governar. Uma assembleia, ela toma decisões imediatas, e o governo é o contrário. O governo ele tem que ponderar, ele tem que pensar, ele tem que decidir, né? Então, o que é que nós estamos vendo? O nosso Congresso, nesses últimos anos, talvez tenha sido um dos mais eficientes em criação de medidas, em mudanças de legislação, etc., mas não há, digamos, não há um rumo, né? Não existe um rumo, e sem rumo é impossível governar. Então, eu acho que há duas coisas que precisariam ser mudadas, mas, infelizmente, elas não dependem do eleitor. Elas precisariam que o eleitor conseguisse, de alguma maneira, eleger uma maioria congressual e uma maioria presidencial que tivesse um mínimo de consenso e que representasse os seus interesses. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigado, professor Guilhom. Eu, de imediato, passo a palavra para o Lincoln, quem vai comentar os debates e, digamos, promover o debate propriamente dito. Fique à vontade, Lincoln. Bom, vou fazer uma pergunta para cada, inspirado, obviamente, na fala de cada um inicialmente. Eu começo pela Patrícia, também é um prazer enorme estar com você, Patrícia. A gente já se esbarrou aqui nos eventos que o Palavra Aberta faz em parceria com a Câmara. E ontem eu assisti a uma entrevista do Paulo Sérgio Pinheiro no Roda Viva, em que ele falava que, apesar de viver um momento de maior depressão política da vida dele, ele enxerga ainda com alguma esperança o futuro, porque a sociedade civil organizada, que foi a grande estrela da redemocratização, está mais organizada do que estava em 1988. E é isso que ele se apega para acreditar que nós temos um futuro pela frente. Só que como é que a gente pode ter uma sociedade civil organizada mais operante e ainda assim estarmos na situação em que nos encontramos? E aí vem um conjunto de angústias e questionamentos meus que eu gostaria de compartilhar com você como provocação. Isso não estaria em boa medida, não teria como nascente uma demonização da política que todos nós, enquanto sociedade, mas especialmente a imprensa, da qual faz parte, fizemos nos últimos 30 anos, uma demonização, uma criminalização, uma caricaturização da política, uma novelização da política. Nós não ajudamos, em boa medida, a minar as instituições nessas últimas décadas. E essa crise de lideranças que a gente também menciona, né, que já não temos, e eu conheci, de fato, lideranças heróicas, históricas aqui no Congresso desde que comecei a cobri-lo há 20 anos, essa crise de lideranças não é, em boa medida,
fruto dessa nossa ação, de a gente não estimular, a gente como sociedade e as instituições que compõem a sociedade também não estimularem a participação política, a participação partidária. A gente quer política sem partidos, porque a gente acha os partidos sujos. A gente demonizou também os sindicatos, e eu acho que agora a gente paga um pouco um preço por isso. E aí eu pergunto, não falta a essa sociedade e também aos meios de comunicação, que durante muito tempo foram hegemônicos, um meia-culpa, que eles tanto cobram dos atores políticos, né? É tão comum a gente ver editoriais cobrando meia-culpa dos atores políticos. Será que não falta também um meia-culpa e essa assunção de erro como um processo de aprendizado, de colocar esse aprendizado às claras para a sociedade, a gente pelo menos errar menos? Então, essa é uma primeira pergunta que faço, e pergunto também se, em boa medida, assim, a gente precisa defender o Supremo Tribunal Federal, não tem como fugir disso, a gente precisa se agarrar ao Supremo e fazer dele, de fato, uma das principais instituições a serem defendidas. Mas talvez não tenha chegado uma hora também para um meia-culpa do próprio Supremo, que também tentou, e a gente sabe, não está muito distante isso, em boa medida, tutelar as outras instituições. Quando a gente vê generais criando um deep state, isso não teria talvez raízes no deep state que a gente viu se criando dentro do judiciário? O judiciário não foi também responsável, em boa medida, em alguns momentos, por enfraquecer a democracia representativa, quando os juízes se arvoraram os verdadeiros representantes sem nenhum voto, sem nenhuma legitimidade para isso, e a gente sabe que a gente vive uma justiça extremamente aristocrática de homens brancos e oriundos das classes mais ricas. Então, essa é a primeira provocação que eu faço para você sobre a sociedade vai ter que construir a solução. Mas acho que para a sociedade construir a solução, ela precisa também fazer um review aí de como chegamos na situação em que nos encontramos. Eu já passo também, por haver uma conexão, para a pergunta para o professor Guillon. Ele menciona no começo da sua fala que a política, recentemente, só nos últimos 300 anos, deixou de ser uma luta sangrenta para ser uma luta, digamos assim, mais civilizada, e concordo com ele, mas ela não só deixou de ser mais sangrenta, como ela deixou de ser também exclusivamente aristocrática, né? Ela passou a ser mais permeável a outras camadas da sociedade, primeiro a burguesia, depois a gente começa a ver um pouco de participação popular, que está muito distante ainda do que a gente viu. Nos países nórdicos, a gente vê uma iniciativa da sociedade civil, principalmente uma participação dos sindicatos, uma participação popular, sendo responsável pela construção do estado de bem-estar social, que nós tanto gostaríamos de imitar lá dos países nórdicos. Mas a grande pergunta é qual é o processo, qual é o caminho para democratizar a democracia? E aí vou colocar duas questões de natureza mais objetiva, porque esse democratizar a democracia fica um pouco filosófico demais, né? Uma, eu falo da distorção do peso do voto que a gente tem no nosso desenho institucional hoje, em que, por exemplo, um voto de Roraima vale 12 vezes um voto de São Paulo. Será que não era hora da gente começar, enquanto sociedade, porque essa solução certamente não sairá daqui de dentro do Congresso, de onde falo agora, enquanto sociedade, a buscar corrigir uma distorção como essa, tão grave, ao meu ver, no peso que cada cidadão tem na definição do seu futuro político? E aí toca num assunto que está na pauta do dia aqui, que é a discussão sobre o semipresidencialismo. Eu confesso, vou dizer aqui, que sou um entusiasta do desenho semipresidencialista do modelo francês, depois imitado por Portugal, que, ao meu ver, conseguiria dar, digamos assim, ser um reflexo melhor do resultado das urnas, e esse resultado combinado de duas eleições, né, a eleição para os representantes do povo na Câmara Baixa e a representação do presidente da República. Mas eu confesso que, apesar de ser um admirador desse desenho institucional, que precisa ser aprimorado, inclusive na própria França, onde ele não é totalmente institucionalizado, eu morro de medo dele ser implantado no Brasil com o desenho congressual que a gente tem hoje. Eu acho que hoje seria um desastre. Apesar da gente já viver uma espécie de ter saído do presidencialismo de coalizão para um parlamentarismo de ocasião, tentando traduzir o desenho que o professor Guillon fez sobre esse Congresso mais empoderado, mas eu morro de medo, e falo isso
respeitando uma evolução que a gente tem na participação do Congresso na política, no desenho de políticas públicas, como alguns avanços, mas, repito, morro de medo de um semipresidencialismo com o desenho do Congresso que a gente tem hoje, e aí, para usar um termo bem popular, com o peso que o Centrão ainda desempenha na política brasileira. Eram essas minhas duas provocações. Vamos lá. Provocações muito provocativas. Vamos lá, muito bom, Lincoln. Acho que você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante mesmo. Eu acho que a gente precisa fazer um freio de arrumação de todos os lados. Quando o professor Guilherme fala sobre essa questão do Congresso que governa, o judiciário que legisla, o executivo que delega para outro, quer dizer, a gente está num momento de funções confusas entre as instituições. Eu acho que sim, é preciso que a gente repense, né, qual é o papel de cada um. Eu vejo, por exemplo, que muitas vezes o judiciário e o próprio Supremo, ele é instado a se pronunciar pelo próprio Poder Legislativo. Quer dizer, são os próprios deputados ou senadores que levam toda e qualquer decisão ali do Congresso, ou de uma lei, ou de uma MP, ou de algo que é discutido ali para o STF. Então, de novo, a gente está fazendo... É possível isso? É permitido? Claro, mas a gente está tendo uma confusão de atores e de processos que as instituições não se reconhecem mais e qual é o seu papel, qual é a sua competência. Então, eu acho que sim, é necessário que a gente pense, né, faça um freio de arrumação de todos os agentes. O que eu sempre coloco, e acho que é fundamental, e aí eu vou chegar na imprensa, é que a gente precisa separar a instituição do representante da instituição naquele momento. A gente precisa separar o que é a instituição Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso Nacional, dos parlamentares que estão ali naquele momento. Porque a instituição é maior do que um deputado ou um senador, ela é um conjunto, a gente precisa aprender a não generalizar a ação do legislador ou do parlamento a partir de um único exemplo. E aí que eu entro numa questão que eu sou muito crítica em relação à imprensa, quando a imprensa generaliza. Quando a imprensa traz deputados não trabalham, vou pegar aqui um exemplo que me irrita profundamente todos os dias quando eu leio. Quer dizer, o deputado não trabalha é porque o jornalista não foi até a Câmara para verificar se o deputado trabalha ou não. Ele nunca andou no corredor das comissões de terça e quarta-feira. Ele não viu o deputado tendo que relatar 3 projetos em comissões diferentes para poder atuar, né, ali defendendo questões que são relevantes no seu mandato. Mas é uma generalização ruim, porque você fala, o deputado de sexta-feira vai embora, ele não trabalha, ele trabalha de terça a quinta, e aí, então, você generaliza para o lado ruim da situação. E isso faz com que você, né, aqueles que querem demonizar a atuação política, aproveitem, né, dessa generalização para justificar que você não pode confiar mais no partido político, ou na política, ou no seu representante. Então, a imprensa, quando generaliza, ela contribui para o descrédito do próprio exercício da política. E isso é muito ruim, e é algo que, assim, sim, tem que haver uma autocrítica. Tem que haver uma percepção, até por parte dos próprios jornalistas que cobrem, se a cobertura que eu estou fazendo é uma cobertura que, ao generalizar, não está prejudicando o próprio sistema, né, o democrático, da democracia representativa. E aí entro num ponto da questão do STF, que é também a cobertura, né, das decisões judiciais por jornalistas que não conhecem o sistema judiciário, que não conhecem a legislação, que não sabem também relatar corretamente aquilo que está acontecendo de fato.
e acabam trazendo uma desinformação no sentido da falta de conhecimento do processo. Então, a gente precisa, assim, eu só vejo uma coisa, é um freio de arrumação. Então, a gente precisa voltar, tirar as questões polêmicas da situação e parar de simplesmente entrar no ferro e fogo da briga e voltar a ter um olhar para dentro e verificar o que eu posso melhorar. Quando meu marido, gente, brinca que eu só falo em educação midiática agora. Tudo é educação midiática. Não que eu ache que a educação midiática seja a bala de prata, longe disso. Mas eu vejo, por exemplo, a educação midiática como um fator fundamental para a melhoria do próprio jornalismo. Porque, na medida que eu consigo diferenciar conteúdos, que eu tenho uma leitura mais crítica, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar um jornalismo de maior qualidade. E aí é uma roda que a gente sai do ciclo vicioso e parte para o ciclo virtuoso, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu ainda tenho um pouco de otimismo, né? Eu acho que o professor Guion e o próprio o Paulo, né, que eu não vi a Roda Viva de ontem, eu falo, a gente nunca discutiu tanto democracia como a gente está discutindo hoje. A gente nunca discutiu tanto liberdade de expressão como a gente está discutindo hoje. Então, se por um lado a gente vê todos os riscos e ameaças, do outro a gente está discutindo esses riscos e ameaças. Então, a gente precisa também olhar um pouco a parte cheia do copo, né? Então, eu tendo a ser um pouco mais otimista em relação a isso. Morro de medo, mas tendo a ser um pouco otimista. Pedro, estou esperando você me dar a palavra. A palavra é toda sua. Tá bom, tudo bem. Então, Lincoln, é o seguinte, você fez uma série de perguntas, mas, na realidade, você respondeu a elas todas, e você mostrou que você tem uma clareza sobre como você vê as coisas, e você tem muita confiança nas suas próprias respostas. Eu acho que você tem muita clareza sobre essa questão. Mas eu vou pegar apenas uma delas, que é essa questão do semipresidencialismo, e como previamente a isso, a questão de o que é parlamentarismo. O que pode ser um parlamentarismo branco ou um parlamentarismo, sei lá, adjetivado dessa maneira? O parlamentarismo é uma coisa muito definida. O parlamento não governa. Quem governa é um governo, um executivo, eleito pelo parlamento. Essa é a definição. Enquanto você não tiver isso, só porque o governo não governa, o que nós temos atualmente com essa delegação que o presidente da República fez para que, especificamente, muito mais a Câmara do que o Congresso, deu à Câmara o direito de governar, isso se chama desgoverno. Isso é um sistema despresidencial. Ele não tem nada a ver com parlamentarismo. Então, o sistema presidencialista, na verdade, o primeiro sistema presidencialista, semipresidencialista, que não teve esse nome, que foi chamado de parlamentarismo, foi o parlamentarismo criado para tirar os poderes do Jango, tá certo? E cujo primeiro primeiro-ministro foi o Tancredo, né? E aquilo sim era um semipresidencialismo, porque o presidente tinha poderes, uma larga quantidade de poderes, e o parlamento também. Então, ele era um semipresidencialismo. Só que ele foi chamado de, como havia interesse na classe política e em parte da sociedade em recusar qualquer tipo de parlamentarismo, quer dizer, ter um governo que é responsável diante do parlamento, porque se o governo cair, ele cair também, a possibilidade dele cair também é muito alta. Então, havia, digamos, uma posição que acabou se impondo depois, em 88, que era de que o parlamentarismo era uma coisa que
que era muito malévolo, porque ele tornava o Congresso responsável diante do governo, e o governo responsável diante do Congresso. Então, essa ideia de responsabilidade foi o que foi corroendo, pouco a pouco, todo o nosso sistema político, porque cada vez que se fala em reforma política, existe uma separação, existe uma opacidade maior ainda entre os partidos e os parlamentares, e entre os parlamentares e o povo. Então, o parlamentarismo que todo mundo toma, o semi-parlamentarismo que todo mundo define, é o francês. Mas ele foi também criado por coisas muito semelhantes. Quem governava naquele momento era, depois de um golpe de Estado, um golpe tranquilo e branco, né? Era o de Gaulle. E chegou um momento em que o de Gaulle queria separar, ele queria ter poder popular, ele não queria ser mais representante do Congresso, ele não queria depender do Congresso, depender do seu relacionamento político com os partidos. Então, ele tirou os partidos do meio do caminho e ele se fez eleger diretamente pelo povo. Era uma coisa que não existia na Europa inteira. Um presidente, para começar, né? E um presidente eleito diretamente pelo povo. Então, ele fez uma coisa mista, uma coisa que funciona assim. Quando o presidente tem maioria no parlamento, é um presidencialismo puro. O presidente, veja quem é que fala, quem sabe o nome do primeiro-ministro francês, que é quem governa, teoricamente? Ninguém. Quem sabe o nome do presidente francês? Todo mundo. Tá? Então, na verdade, quando o Congresso não dá maioria para o presidente, então é um sistema parlamentarista puro, porque, embora o presidente tenha a ideia de que é ele quem dirige a parte internacional e as Forças Armadas, etc., na verdade, quem decide é o... Bom, um parlamentarismo, um semipresidencialismo dessa natureza, que aí seria um semiparlamentarismo. O que define essa possibilidade de que você tenha um executivo que é responsável diante do Congresso e um Congresso que é responsável diante do executivo. Tá? Agora, o que está se propondo é uma coisa, é um monstrengo, né? Porque é uma coisa que dá poderes governativos para o Congresso e dá poderes legislativos para o presidente. É uma coisa completamente... Nada tem a ver com o semipresidencialismo ou com o semiparlamentarismo, como quiserem. Então, é isso por enquanto. A palavra é sua, Lincoln. Não, perfeito. De minha parte, nenhuma observação a fazer. Só um comentário que eu tenho de solidariedade aqui à Patrícia. Eu também tenho um enorme caminho por esse tema da educação midiática, Patrícia, ao ponto de, ainda no movimento estudantil, um congresso de estudantes de comunicação, a única resolução que eu consegui aprovar foi uma que era a gente estimular a criação da disciplina leitura crítica de mídia no segundo grau. Diria que hoje, no segundo grau, seria insuficiente, ela é necessária desde o ensino fundamental, né? E quando fui presidente do Sindicato dos Jornalistas também, tivemos aqui uma iniciativa de parceria com algumas escolas para tentar levar mesmo que fosse por meio de papos esporádicos, mas levar essa questão que é extremamente importante, porque educação para a mídia é educação política. Afinal de contas, a política é sempre mediada e permeada por comunicação, de modo que é, sim, educação política, e eu tenho a mesma, apesar da minha fala, muito otimismo também que a gente consiga
a partir daí, e digo mais, as crianças estão aprendendo hoje educação para mídia a partir do momento que elas, no seu celular, conseguem editar o mundo em volta delas e aprendem até as técnicas de distorção que a edição permite, né? E que elas acabam aprendendo de uma maneira muito mais intensiva nesse processo. Mas se a gente tiver isso feito de maneira metodológica e acompanhado sempre pelo conhecimento que se acumula com os erros que nós mesmos da imprensa já cometemos, esse processo se acelera e, consequentemente, se acelera também o domínio da sociedade sobre o que lhe é de direito, que é a sagrada atividade política. Um prazer enorme de debater com vocês novamente. Muito obrigado. Pedro, eu posso fazer uma sugestão? Eu gostaria de duas coisas. Uma de ouvir a Teresa Sadek, porque é uma das pessoas que melhor conhece o que nós estamos discutindo, né? E depois eu queria também fazer uma observação sobre essa questão da movimentação da sociedade civil. Em relação ao judiciário, que o Lincoln falou, eu teria algumas observações. Eu acho que a imprensa é muito responsável por uma questão que se tornou corrente, por exemplo, em relação ao julgamento do Lula. As pessoas normalmente dizem que o Lula foi absolvido. No Supremo, o Lula não foi absolvido. Foi uma questão processual que levou a isso. A mídia é responsável por essa versão, como a Patrícia disse, uma versão completamente distorcida. E isso se espalhou e não há como voltar atrás. Por outro lado, eu queria lembrar que o judiciário é uma instituição passiva, ele tem que ser provocado para poder atuar. E ele vem sendo extremamente provocado, tanto no legislativo, quando um grupo perde uma questão ou quando alguém não quer que a questão seja resolvida dessa forma. Então, eu acho que o judiciário tem exercido, neste momento, para a defesa das instituições democráticas, um papel que é muito relevante e que, certamente, eu acho que a atual situação fez um milagre em relação ao Supremo, por exemplo. O Supremo, que sempre foi dividido, nós tínhamos lá 11 ilhas, se vocês quiserem, hoje ele atua como uma instituição, porque ele está não só se autodefendendo, mas ele também está defendendo o conjunto das instituições democráticas. E eu concordo com o Zé Augusto, quer dizer, eu acho que com este formato de legislativo, nós temos incentivos muito fortes para que as minorias apelem para o judiciário e as questões todas sejam judicializadas. Obrigado, Tereza. Antes de passar a palavra ao professor Hélio, eu fiquei, Patrícia, com uma sensação, quando se fala em freio de arrumação, isso seria uma ruptura? E o que seria esse freio de arrumação? Não é ruptura, não. Eu não vejo como ruptura. Eu vejo como um processo mesmo de olhar os processos. Até repetir a palavra processo aqui. Eu acho que você pega, por exemplo, a própria imprensa tem feito uma revisão na forma como ela traz algumas informações, principalmente por conta da chegada, né, do tempo real e essa disputa com todos os outros autores e produtores de conteúdo. O jornalismo profissional teve que buscar uma reinvenção até para se diferenciar desse volume de informação. Então, quando eu falo freio de arrumação, é um pouco olhar os processos, verificar, por exemplo, no caso, posso falar do caso da imprensa, que é onde eu circulo e onde eu não sou do jornalismo, mas eu estou, né, nessa área de comunicação há muitos anos. Eu vejo que, por exemplo, houve um período em que o jornalista ele não falava para o público.
Ele escrevia matérias para o seu par, né, para os seus pares. Ele queria, era uma disputa ali entre muitos falam entre egos mesmo, que você tinha ali entre redações. Então quem dava o furo primeiro, quem era o jornalista que trazia a informação, e isso fez com que ele se distanciasse da própria sociedade. Quantas vezes a gente não viu, e o Lincoln acompanha esse assunto, a própria sociedade não ser representada, ou não ser, a informação não chegar e não condizer com aquilo que a sociedade estava vendo naquele momento, por conta desse distanciamento. Então, o que eu falo e entendo? Foi preciso que o jornalismo tivesse um baque, né, e olhasse para dentro nos seus processos para rever todo o seu método. O método mesmo, hoje, a chegada das agências de checagem, nada mais é do que um reforço dentro das redações de uma área que já existia no jornalismo. Você já tinha os checadores, você já tinha o jornalismo que checavam, que faziam a checagem. Com a redução das redações, com a diminuição dos níveis hierárquicos dentro das redações, o que aconteceu? Você foi tirando, né, ali pessoas e profissionais que faziam esse processo. O que acabou acontecendo? As agências de checagem chegaram para suprir uma deficiência das próprias redações. Então, e você tem hoje o quê? Veículos com estruturas internas que fazem checagem de informação, que instituíram, por exemplo, o jornalismo de dados, que buscam informação a partir do dado ali, né, daquela referência, daquela pesquisa, daquele instituto que tem aquela informação, para trazer a informação mais verificada e real possível. No caso das instituições, eu acho e acredito muito que isso que a Maria Tereza falou, que é muito interessante. Né? Se você tinha 11 ilhas que brigavam entre elas, hoje você tem um espírito de corpo, né, que defende a instituição como um todo. Precisou que a instituição fosse colocada em xeque para haver esse entendimento de que era preciso, né, se reunir num espírito de corpo. Então, quando eu falo nessa questão de olhar para dentro e melhorar os processos, é muito mais nesse sentido do que aprender com os erros do que fazer uma ruptura. Eu não vejo como ruptura, não, eu vejo como melhoria do processo, entendendo que a gente precisa avançar. E no caso da imprensa, eu vejo hoje uma busca pela qualificação dos próprios jornalistas, eu vejo uma busca dos próprios profissionais se reunindo em entidades. Por exemplo, tem uma entidade que foi criada recentemente, que era para reunir jornalistas especializados em cobrir a educação. Então, o que fazem? A AGEDUCA. Então, eles são jornalistas especializados que buscam se especializar ainda mais na cobertura de uma área que é fundamental, que é a educação. O mesmo vale, por exemplo, para o jornalismo científico. A pandemia, né, trouxe à tona uma deficiência da cobertura da área de ciências, que fez com que o jornalismo, né, de ciência se reunisse numa entidade para melhorar a cobertura e, com isso, a divulgação científica. Então, eu vejo um processo de busca pela requalificação acontecendo, e isso é muito importante. É esse freio de arrumação que eu defendo. Fiquei curioso também, Lincoln, esse freio de arrumação que a Maria Tereza colocou do judiciário, as 11 ilhas se uniram. Como você vê isso no jornalismo? Qual vai ser esse enforcement que vai levar o jornalismo às mudanças que a Patrícia está citando aí com muita propriedade? Bom, eu acho que esse enforcement já está acontecendo. Em boa medida, boa parte da imprensa não está percebendo. Boa parte, não disse toda. Assim, e eu acho que a gente vê movimentos cada vez mais comuns, e a Patrícia citou um, que é a busca por especialização. Ela citou a AGEDUCA e citou também o jornalismo científico. A Abrage, de jornalismo investigativo, também surge com esse propósito.
a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que eu sou um representante, fui seu primeiro presidente, também nasce com esse propósito de, inclusive, melhorar a relação entre a imprensa dita tradicional ou comercial e nós, trabalhadores da comunicação pública, que desejamos ser porta-vozes, não do chefe de plantão, do eleito do momento, mas sim trabalharmos com foco no cidadão. Mas, voltando à sua pergunta, uma parte dessa pressão já existe a partir do momento que existe muita falta de credibilidade para veículos importantes. A principal empresa de comunicação do país, infelizmente, é vista como inimiga de uma parte da sociedade. Eu tenho muitas críticas ao jornalismo que se faz pelo Grupo Globo, mas eu nunca a trataria como uma inimiga da sociedade. E é incrível como uma parte da sociedade brasileira passou a tratar como inimiga ao ponto de boicotá-la totalmente. Então, isso mostra a que ponto chegamos na relação entre parte da sociedade, entre a sociedade e algumas das suas instituições, porque a imprensa é também uma instituição da sociedade, mesmo que ela seja representada por empresas privadas. E até a compreensão de que a imprensa é uma instituição da sociedade é algo ainda muito fraco nessa mesma sociedade, em boa medida por conta de um discurso da imprensa que é mais ou menos assim: se eu preciso me legitimar, eu digo que imprensa é instituição da sociedade, mas se eu preciso de liberdade, eu digo que sou imprensa privada, e é aí que eu não devo prestar contas. É preciso compreender que a partir do momento que você se julga representante da sociedade, em boa medida, né, ou instituição da sociedade, você tem que arcar com o ônus e bônus daquela relação. E a imprensa, em boa medida, não se submete a nenhum tipo de controle. Ao contrário, em boa medida, boicota toda tentativa. E quando eu falo controle, eu não estou falando de censura, não. Eu estou falando de você ter um mínimo de responsabilidade. Isso é uma palavra muito melhor em inglês, que é accountability. A quem prestam contas os grandes medalhões e as grandes empresas do jornalismo brasileiro? Há uma autorregulamentação baixissimamente institucionalizada, ou nem isso, por ser também muito concentrada. Então, eu acho que compreender isso, do mesmo jeito que aconteceu com o Supremo, isso que a professora Tereza citou, de que aquelas ilhas acabaram precisando se juntar, fazer uma coalizão para se defender e defender também a sociedade, eu estou vendo a hora que a imprensa vai pedir controle. A imprensa vai pedir algum tipo de controle, algum tipo de regulamentação ou de regulação, que é uma palavra que até 5 anos atrás era abominada. Regulação das mídias é muito vista por muitos jornalistas, e principalmente por donos de empresas, como um palavrão. E regulação não pode ser visto como palavrão em lugar nenhum. Regulação é uma ação legítima da sociedade, pois essa palavra também foi demonizada pela própria imprensa. E acho que uma das formas de fazer esse meia-culpa, esse freio de arrumação dentro da sociedade, é aceitar que a própria imprensa carece, sim, de alguma forma de regulação. Repito, não estou falando de censura, mas eu estou falando de accountability. Bem, antes de pedir um resumo ao nosso professor Hélio Zilberstein, professor Guilhom, você gosta mais algum comentário? Bom, eu passo a palavra ao professor Hélio Zilberstein, Não, o professor Guilhom está sem som. Não, o que eu disse é que eu fiquei pensando aqui, mas disse, não, eu prefiro, estou aqui ansioso para ouvir o Hélio. Bom, o professor Hélio também é um dos integrantes da Primeira Via, e a especialidade dele nos webinários é fazer um resumo final. Pedro descobriu uma especialidade minha. Eu não sabia que eu tinha essa especialidade, mas antes mais uma, Hélio, mais uma. Antes de fazer isso, Pedro, eu tenho 2 perguntas, uma para cada um dos nossos expositores, para
Patrícia, eu queria provocá-la, Patrícia. Você disse diversas vezes que a gente não pode confundir a instituição com as pessoas que naquele momento estão na ocupação, na instituição. Isso significa que, com o passar do tempo, as pessoas vão mudando e aí a sua afirmação tem sentido. Mas a minha pergunta é a seguinte: e se, mesmo com as pessoas mudando, não haja mudanças? As pessoas mudam, mas os processos são os mesmos, as decisões são muito parecidas, o caminho continua sendo o mesmo. Isso, podemos pensar no Congresso e podemos pensar no STF, não é? Se essa hipótese for verdadeira, então não há muito essa distinção. E se não há essa distinção, se as pessoas se identificam permanentemente com as instituições, isso não é alguma coisa para a gente se preocupar? Será que isso não estaria explicando muito do que está acontecendo hoje? Por exemplo, esse crescimento de poder do Centrão, a crise que nós tivemos no STF, o ativismo judicial do STF? É um bom ponto. Eu não acho que a instituição ela não tem que evoluir. Muito pelo contrário, eu acho que tem que haver uma evolução nos processos. O que eu falo de separar pessoa da instituição é você demonizar, por exemplo, o presidente da Câmara, que é X, porque ele tomou uma atitude, ou porque é determinada pessoa, do regimento interno, que pode ser revisto, que tem que evoluir conforme o tempo. A gente tem, por exemplo, uma ação que é extremamente relevante de atualização dos processos da Câmara, e o Lincoln pode me ajudar, que é o processo da e-democracia, que é a participação do cidadão a partir dos mecanismos e de ferramentas que a própria digitalização do processo propiciou. Então, você tem uma evolução nos processos de apresentação de projetos de lei, de representação das próprias demandas das minorias acontecendo, que foi uma evolução que ocorreu muito por parte de alguns parlamentares, e a gente não pode, de novo, generalizar, tem parlamentares muito bons e que propiciaram uma evolução no processo democrático, da democracia representativa, que são relevantes. O que eu coloco a gente não pode misturar pessoa com instituição na hora de demonizar, na hora de jogar todo mundo igual, na hora de generalizar. No caso do STF, eu acho que a Teca tem muito mais propriedade que eu, que acompanha, né, o judiciário de uma forma muito mais aprofundada. Eu vejo que também há uma evolução em relação ao próprio entendimento da instituição. Então, é claro, né, a gente aqui que prega, por exemplo, né, que defende uma reforma política, né, para que a gente tenha uma representatividade melhor, que a gente tenha uma accountability também por parte da população em relação ao legislativo, a gente vê que muitas das nossas demandas de reforma não acontecem porque quem faz a reforma é aquele parlamentar que foi colocado lá dentro de um sistema eleitoral que não vai querer mudar esse sistema depois que ele está lá dentro. Então, mas eu ainda tendo e defendo que a gente precisa, sim, separar e acreditar que há um corpo técnico dentro do legislativo, do judiciário, pessoas competentes que vão trazer melhorias e vão trazer uma atualização dos processos a partir, né, das demandas da sociedade. Eu, de novo, defendo isso e vejo que, se a gente tiver, né, esse ciclo virtuoso do entendimento, da participação política, do entendimento de qual é a função da instituição,
os próprios membros dessa instituição serão cobrados para ter um processo de melhoria do processo. É a mesma coisa que vai acontecer com a imprensa, vai acontecer também, né, com o processo legislativo. É um sonho, pode ser uma utopia? Pode ser, mas eu prefiro acreditar nessa utopia do que ser cética e deixar de lutar por uma coisa que a gente acredita na melhoria do sistema, né? Muito bom, Patrícia, muito obrigado. Guilhom, eu tenho uma perguntinha também para você. Você mostrou muito bem os defeitos que a gente tem no nosso sistema, né? A opacidade na relação entre o eleitor e o eleito e a falta de congruência na representatividade de Congresso e presidente, né? Não são coisas que não são congruentes. E isso está na raiz dos problemas que a gente vive no nosso sistema político e na nossa própria democracia. A minha pergunta é a seguinte: os problemas que a gente tem aqui são, mesmo você mesmo disse, acho que a Patrícia também, são muito parecidos com os problemas que estão, o Pedro, né? Os problemas que estão acontecendo no mundo, né? Quer dizer, é uma crise da democracia, né? Em que sentido a crise da democracia brasileira é específica ao Brasil e o que ela tem de não específica? O que ela tem de semelhante com outras crises de democracias? Nós temos 6 minutos para interromper. Então, eu vou falar duas coisas. É um problema muito generalizado, bastante generalizado. A democracia representativa, o sistema representativo está sendo bombardeado no mundo inteiro, em praticamente todos. A especificidade do caso brasileiro é que você tem uma conjunção de uma liderança maligna, digamos assim, né? O que ocorre com um peso muito grande, e mais do que isso, é a questão do desgoverno. Quer dizer, nós temos um presidencialismo que é despresidencialismo, que não é que ele exerce o governo, passa para ele não governa, e ninguém consegue... Quem governa o Brasil? Ninguém governa o Brasil, certo? Bom, então, a outra coisa, muito rapidamente, duas coisas eu quero fazer uma observação em relação às opiniões que o Lincoln manifestou aqui. É o seguinte: não existe um só país autoritário que não controla a imprensa. Não existe nenhum. Todos os regimes totalitários e autoritários controlam a imprensa. E por que eles controlam a imprensa? Porque se a imprensa não for controlada, eles não sobrevivem. Isso não sobrevive, né? E a outra coisa é que as democracias, menos as democracias que têm, de alguma forma, tentado regular, como é, por exemplo, o caso da Argentina, ela regula as empresas muito mais do que a imprensa propriamente dita. E aí, professora, a comunicação britânica é a mais regulada do mundo e, pelo que me consta, lá não é uma ditadura. Só de órgãos reguladores da imprensa britânica existem 4. Eu não falei isso. Eu disse que você pode me citar algum regime autoritário que tenha liberdade de imprensa? Não, eu não falei de controle, eu falei de regulação, de necessidade de regulação. Como tem, por exemplo, a França, como tem, por exemplo, a Inglaterra, como tem, inclusive, os Estados Unidos, a FCC norte-americana, os Estados Unidos vedam a propriedade cruzada de meios de comunicação, vedam a concentração, coisa que o Brasil não faz. Isso é regulação. Isso não é controle, isso é regulação. Tá bem. Pelo que eu posso imaginar, num tema que vem já dos últimos 14 anos sendo debatido e tentando se passar, é que não existe espaço na sociedade brasileira para qualquer tipo de regulação
que traga por trás disso, no fundo, um controle. Então, é uma coisa que se pode, se você conseguir separar as duas coisas, mas eu não vejo na sociedade civil brasileira uma maioria a esse favor. Mas, enfim. Ok, bom, atendendo então o pedido do Pedro, deixa eu fazer um brevíssimo wrap-up aqui, porque a gente está quase estourando, né? Bom, eu quero dizer que nós tivemos um debate maravilhoso, muito, muito rico, muito informativo. Tem material aqui para a gente pensar muito, muito. A Patrícia, o Guilhom e o Lincoln contribuíram muito para esse turbilhão de ideias. Começar com a Patrícia. A Patrícia apresentou três pontos principais. Primeiro, nós temos um distanciamento e um desconhecimento da sociedade em relação à democracia. Uma distância muito grande. Segundo ponto, nós estamos vivendo uma poluição informacional. E ela deu muito detalhe sobre isso. E o terceiro, como é que a gente quebra isso? Né? Como é que a gente sai desse círculo vicioso? Né? O cidadão está distante da democracia, ele é indiferente à questão da democracia, e, ao mesmo tempo, ele está sendo envenenado com notícias fake, que correm muito mais rapidamente, muito mais amplamente do que as não fake. Né? E qual é o caminho para a gente quebrar isso? A educação na sala de aula, educação midiática, fortalecimento das instituições, fortalecer a imprensa e a liberdade de imprensa. O Guilhom nos lembrou uma coisa interessante, né, que a gente esquece, né? Quer dizer, a democracia é uma coisa recente na história da humanidade. O que é recente? É o regramento do processo de conquistar o poder. Quer dizer, a democracia é uma coisa que estabelece regras para que algum grupo possa chegar ao poder. E a regra suprema nesse regramento é o fato de que quem decide é o eleitor que escolhe os que vão governá-lo. Mas nós estamos vivendo uma crise. Eu já falei rapidamente nos 2 pontos do Guilhom. Primeiro, a relação entre o eleitor e o eleito é muito opaca. E o dado que o Guilhom trouxe é impressionante. Né? 85% dos eleitos não foram eleitos com votos para eles, né? Por causa da regra do nosso sistema. E o que acontece? O eleitor não cobra o eleito, e o eleito também não acredita que está sendo cobrado por alguém que votou nele, né? Porque ele também não sabe quem votou nele. Então, é uma relação opaca nos 2 sentidos. Esse é um problema seríssimo que a gente tem. E não há congruência entre o que nós elegemos como representantes no Congresso e o nosso representante no Executivo. E essa incongruência, essa falta de overlap, né, na representatividade, cria a situação de minorias episódicas e transitórias, e isso é um desastre para o processo democrático. Bom, a gente teve uma sessão muito interessante de pinga-pinga. O Lincoln lembrou que muitas das nossas instituições têm culpa no cartório e precisam fazer o meia-culpa. E a Patrícia insistiu na questão de separar as pessoas das instituições, e o Guilhom se estendeu na questão do semipresidencialismo, do parlamentarismo, e nos esclareceu bastante a esse respeito. Eu acho que aqui é uma convergência de que todos nós aqui nós não estamos muito convencidos de que essa coisa do semipresidencialismo seria um caminho interessante para o Brasil. Muito rapidamente foi isso que nós tivemos. A pobreza do wrap-up não representa a riqueza do debate que a gente teve. Muito obrigado a todos vocês.
Foi ótimo, fantástico, poder de síntese, parabéns. Já pode passar lá no sindicato para pegar a carteirinha de jornalista. Bom, obrigado a todos, aos debatedores, a professora Tereza Sadek, ao Lincoln pelos seus comentários, sua pimenta no nosso debate, e principalmente ao professor Hélio pelo seu resumo, que, como sempre, foi brilhante, e aguardamos o próximo webinar, no dia 14 de junho, Democratizar o Sistema de Justiça, com a professora Maria Tereza Sadek e o ex-ministro Almir Pazianotto. Boa noite, obrigado a todos. Dia 13 de junho, Pedro. 13 de junho. 13. Desculpa, dia 13 de junho. Ainda Isso. bem que alguém me corrige aqui. Muito bem. Obrigado, boa noite, hein? Obrigado, Lincoln. Obrigada. Obrigado. Boa noite, gente. Foi Boa Boa ótimo. noite a todos.